Canal Pretos FC no YouTube, conversando com um dos grandes ídolos do futebol nordestino e um dos grandes nomes do futebol brasileiro, grande Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia no ano de 1988, jogador de seleção brasileira, de grandes clubes. Bobô, que prazer imenso tê-lo aqui no meu canal Pretos FC, uma honra poder conversar contigo. Tudo bem? Ô, Alexandre, é recíproco. Eu que agradeço o convite para bater esse papo com você e com os acompanhantes, as pessoas que vão nos assistir, dizer que é uma satisfação, mesmo no momento que estamos vivendo de pandemia, com muita dificuldade, com um cotidiano totalmente diferente, mas é bom, sempre bom voltar a falar sobre futebol, as coisas que a gente gosta, e eu te agradeço pelo convite. O prazer é todo meu, como sempre. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Bobô. Eu fiz questão até de buscar o teu contato para te entrevistar, por tudo que tu representa, mas principalmente para falar do momento do Bahia. O que o Bahia tem feito aí com essa gestão do Guilherme Belintani, que eu já entrevistei o Guilherme, já entrevistei outras pessoas ligadas ao Bahia também. O Bahia, na minha opinião, ele passa a ser hoje um modelo para o futuro próximo. Passa a ser o clube que pode ser a grande novidade do futebol brasileiro. Eu estou exagerando ou você concorda comigo? Não, você não está exagerando, não. Eu acho que o Bahia, de uns tempos para cá, ou seja, desde que permitiu, a gente chama de redemocratização do clube, né? As mudanças profundas que o Bahia implementou desde de Fernando Schmidt, que foi o presidente que a gente chama de tampão, e até agora com o Guilherme Belintani, o Bahia realmente subiu muito de patamar, sobretudo na questão da visão de gestão, uma visão moderna, com pessoas que têm, obviamente, um conhecimento de futebol e também de gestão financeira e econômica. O Bahia se modernizou, o Bahia implementou ideias diferentes. Muito bacana a gente perceber hoje que o Brasil descobre um presidente qualificado, visionário, jovem, empreendedor, e ele é baiano e é o presidente do Bahia. Então, a gente fica muito feliz de ver o Guilherme implementando suas ideias, socializando o clube. O bacana do Bahia hoje é que o Bahia tem bandeiras que defende, de inclusão, de aproximação de pessoas, sobretudo no estado que a gente mora, que a gente nasceu, que a gente vive. Uma diversidade de ações que o Bahia implementou e o país todo enxergando isso como benéfico para o futebol brasileiro. Eu acho realmente a gestão de Guilherme Belintani, tanto fora quanto dentro de campo, tem dado resultados e a gente fica muito orgulhoso de perceber que valeu a pena essa luta toda para democratizar o clube, permitir acesso fácil ao clube, sobretudo dos seus torcedores, os torcedores se aproximando e também colaborando na gestão, se associando e cobrando eficiência na gestão. E hoje o Guilherme Belintani virou um grande exemplo, né, de gestor. E agora mesmo, hoje mesmo, eu participei com ele de uma entrevista na Rádio Bandeirantes, o pessoal elogiando exatamente essa gestão do Guilherme Belintani, a visão do futebol moderno, do futebol de negócios, né? Isso é muito bacana porque nós estamos falando de um clube do Nordeste, não é? Então, essas ferramentas todas produzidas por ele e a sua diretoria têm surtido um efeito muito positivo e é muito gratificante a gente ver que está dando certo. E aí você vê a visão da diretoria, porque no momento de pandemia, na paralisação do futebol, evidente que as receitas caem, evidente que o sócio torcedor ele se afasta do clube por uma questão até financeira, isso aí é absolutamente normal. E aí o Bahia elencou 15 ações para manter o sócio ativo, né? Para manter o sócio realmente presente no clube, com ideias, com promoções, com produtos. Eu achei essa ideia fantástica. Nenhum outro clube no Brasil fez isso, viu? Só tem reclamação de sócio-torcedor no Brasil inteiro. Mas o Bahia foi ouvir bem e foi atender bem o seu sócio-torcedor. Alexandre, eu acho que isso muito vai, digamos assim, da confiança que o seu torcedor e o seu sócio-torcedor tem com o presidente e a gestão. Nós sabemos que o Bahia precisa do apoio da torcida e do sócio-torcedor. Isso é inevitável. E também no momento de pandemia, e você colocou muito bem,
é difícil para a maioria das pessoas estarem honrando seus compromissos em dia, né? Ainda mais com um clube de futebol, que às vezes a prioridade deixa de ser aquele clube e pagar suas contas, né? Então, é a questão mesmo de manutenção das suas prioridades. E o Bahia conseguiu, através do prestígio do presidente e da diretoria do clube, convencer parte do sócio-torcedor, e é uma dessas ferramentas que você colocou, pagar por uma antecipação até 2032. Ou seja, facilitando, assim, a questão financeira do clube, dando uma segurança para que eles possam aí passar essa pandemia e a gente voltar à normalidade, ou a nova normalidade, a gente não sabe como é que vai ser. Mas, de qualquer maneira, isso é muito fruto, não tenho dúvida alguma, da confiança do torcedor e do sócio-torcedor no presidente Belitani e toda a sua equipe. Agora, Bobô, o Bahia tem o potencial de consumo pelo tamanho da sua torcida, né? A torcida do Bahia realmente ela é gigantesca, ela está espalhada por todo o Brasil. É só a gente ver aqui, tem jogos aqui em São Paulo, que a torcida do Bahia é um negócio impressionante. Ela lota seu espaço e fica a gente de fora de uma maneira absolutamente natural. A torcida do Bahia está espalhada pelo Brasil inteiro. E aí eu me lembro que em 87, naquela Copa União, o Brasil sempre se fixou em 12 grandes, né? Sempre em 12, né? 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Sul. E o Bahia era meio que uma espécie de um intruso ali naquele grupo dos 13, né? Tanto é que chamaram o Paulo Maracajá, o Bahia entrou, e aí depois, para compor 16, convidaram Goiás, Coritiba e Santa Cruz. O Bahia é um grande clube há muito tempo, ou você acha que isso demorou a ser reconhecido? Não, o Bahia sempre foi um grande clube. Eu acho que não é só porque eu joguei, eu sou baiano, sou torcedor do Bahia, sou admirador, etc. Não, eu acho que o Bahia sempre foi um grande clube, respeitado não pelo número de conquistas, de títulos, mas principalmente porque naquela época era o segundo ou terceiro clube, digamos assim, em número de torcedores, né? De frequência de estádio, ou média de público, o Bahia sempre estava entre os 5 primeiros. E isso dava ao clube, ao Bahia, uma condição de estar aí, como você se referiu, como intruso no meio dos grandes, ou daqueles que sempre foram considerados grandes. Então, o Bahia entrava, porque o Bahia, a Fonte Nova, sempre lotado, os jogos do Bahia, uma média de público muito alto, o futebol baiano tem que estar inserido no contexto de um campeonato brasileiro. É inegável que, após as conquistas, título de 88, o Bahia é bicampeão brasileiro, isso também deu um peso muito grande ao Bahia, de mostrar que não é só dentro da arquibancada que tem uma força muito grande, mas também o poder de conquista, isso poderia acabar acontecendo. Aconteceu por 2 oportunidades, mas principalmente em 88. E isso deu ao Bahia uma condição maior de briga com os grandes. E passou a ser considerado também um clube com um potencial muito grande de desenvolvimento e de crescimento. Eu acho que agora, juntando tudo isso e com a gestão eficiente, realmente esse reconhecimento, Alexandre, chegou para o Bahia. Né? O Bahia antes era apenas um clube que era bom jogar na Fonte Nova, porque casa sempre cheia. Então, os clubes do Sul, Sudeste, sempre queriam jogar aqui também. Ainda mais naquela época que era dividida a renda, né? Era 60-40, né? Era bom para os clubes maiores ele jogar aqui. Levava metade da renda, até um pouco mais dela. Mas hoje mudou um pouco. Hoje é uma outra realidade. Né? Nós vivemos um futebol diferente da década passada, da década anterior, evoluindo sobretudo com o negócio. E eu espero muito em breve que a gente também consiga ser como os grandes clubes, apontado aí sempre como um dos favoritos quando entra em uma competição nacional. É muito bom isso, o torcedor saber que a gente tem um time e tem uma condição de manter aquele time para disputar um título a nível nacional, seja Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou até Sul-Americano. Mas isso aí é um degrau de cada vez, né? É um degrau de cada vez. E a gente está chegando, está subindo esses degraus aí. Eu me lembro daquele teu time campeão, que eu estive, eu acompanhei, eu fui colorado, eu sou gaúcho, eu fui torcedor do Inter. E acompanhei todo aquele campeonato, e aí a final entre Internacional e Bahia. O Bahia eliminou o Fluminense,
e o Inter eliminou o Grêmio. E aquele time do Evaristo de Macedo era Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudir, Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil e Bobô, Zé Carlos, Charles e Marquinhos. Depois esse time se desmanchou com todo mundo indo jogar em grandes clubes do futebol brasileiro. E naquela época, né, Bobô, você, por exemplo, com a tua qualidade, você pertencia ao Bahia. Né? O Bahia, entre aspas, era o teu dono. Era o teu dono. Então o Bahia podia fazer muito dinheiro com a tua negociação, com a negociação do Zé Carlos, com a negociação do Charles. Né? Hoje não é mais assim, né? Hoje o jogador ele não é mais o clube. Ele presta serviço para o clube. Essa é que é a realidade. Você acha que essa mudança ela deixou, vamos colocar assim, os chamados times médios mais enfraquecidos e com os médios demorando para se tornarem grandes também, na tua opinião? A Lei Pelé, ela não ajudou? Olha, Alexandre, eu acho que ajudou e muito, sobretudo aos jogadores, aos atletas. Acho que a Lei Pelé ela fez uma justiça, né? Ela fez uma justiça muito grande aos trabalhadores. Ela apenas... Imagine você, a gente tem que jogar, e boa parte do meu tempo, da minha época, era assim, a vida inteira pertencendo a um clube. E se você não renovasse o contrato com o clube, você ficava parado sem receber um centavo. Isso é lei escravagista, isso não tem sentido. Pô, eu sou seu dono, você tem ou assina ou está fora do... O contexto era esse. Eu lembro que eu fiquei um pouco mais livre com 32 anos de idade, porque vinha aquela supressão, né? E aí, aí você vai diminuindo aquele tempo do valor do passe, do percentual do passe que o clube tinha direito, e ficava 90/10. Mas o clube ainda tinha 10%. Isso aí, com 32 anos de idade. Então, a boa parte dos jogadores, dos atletas, acabaram não tendo uma vida mais confortável por conta disso. Então, o grande momento do jogador de futebol naquela época era quando ele era negociado, porque ele tinha direito, por lei, de 15% da negociação. Somente isso. Então, eu sempre digo que boa parte dos jogadores de futebol que hoje passam necessidade, e a grande maioria passa necessidade, e que jogaram em épocas diferentes, e na minha época, é fruto exatamente dessa lei absurda. Se a gente tivesse já o benefício de negociar os direitos, né, de jogar em qualquer clube que nos interessasse, lá para trás, boa parte desses jogadores teriam uma vida muito mais confortável hoje. Então, eu acho que essa lei Pelé, ela fez justiça. Ela fez justiça. E os clubes tinham que entender isso, né? Tinham que compreender, até porque compreendem bem isso. Hoje, tem uma relação com os jogadores que nem passam mais pelos jogadores, passam pelos agentes dos atletas. Na minha época, não existia agente, não existia empresário, né? Era uma coisa direta de presidente com presidente. Isso. E a gente só era comunicado da negociação. E, às vezes, até te obrigavam a ir para o clube. Aquele clube novo, que é o clube que era o detentor dos teus direitos, do direito chamado passe livre, que não era livre, né? Ele é que dizia para onde você ia. Então, mudou, acho que mudou muito para melhor. A gente vê hoje atletas do primeiro contrato de 5 anos depois estão muito bem já de vida, e eu acho que isso é justo por conta do que os clubes recebem hoje, do que os clubes têm de direitos de televisão, de marca, de imagem, e é bom dividir um pouco esse lucro, esse ganho, com aquele trabalhador, porque o atleta é um trabalhador. E eu fico achando que se essa lei existisse um pouquinho lá para trás, talvez uns 5 anos ainda eu jogando, eu tivesse uma vida mais relativamente confortável do que tenho hoje. E muitos dos meus ex-companheiros, colegas de trabalho, atletas, teriam uma condição de vida muito mais digna do que possuem hoje. Bobô, se você estivesse jogando hoje, você seria no mínimo meia da Roma da Itália, no mínimo. No mínimo você estaria jogando, certamente. As pessoas não imaginam o que foi o futebol na década de 70 e 80 no Brasil, com grandes jogadores, 90 também, mas 90 menos do que 80 e 70, com grandes jogadores. Esse time do Bahia, aliás... Diferente, né, Alexandre? Um momento diferente. Eu fui negociado com o São Paulo naquela época com a maior transação do futebol brasileiro, $1 milhão e 100 mil dólares. Imagina um negócio como esse. Hoje um garoto da base com 16, 17 anos é negociado com 10 vezes mais do que isso. Então o futebol mudou para melhor. Eu entendo que mudou para melhor. Não estou me falando da essência do futebol.
o jogo jogado. Aí é uma outra questão que pode se debater, mas na questão de negócios, valeu muito, hoje está muito melhor do que antes, e é claro, tinha que ser, né? O futebol virou um potencial gerador de emprego, de oportunidade para todo mundo. Na minha época que eu jogava, a gente tinha na comissão técnica no máximo 8 pessoas. Hoje a comissão técnica é enorme, é grandiosa. Tem 30. Hoje tem 30. 30, 40. É impressionante. E é claro, isso mudou muito, fortalecendo mais a condição dos atletas, dando uma condição melhor de qualidade de vida para esses atletas, não tenho dúvida. Mas não estou me queixando, não. Eu só estou dizendo que houve evolução. Porque na minha época eu já peguei uma evolução também. Eu peguei um tempo melhor do que a geração anterior. Então é perfeitamente normal, natural, que esse processo pudesse evoluir. Agora, ô Bobó, aquele time do Evaristo Macedo, aquele time, ele começou a dar liga durante o campeonato e aí tinha grandes jogadores, um time muito técnico, né? Um time muito técnico e que não tremia em jogar fora de casa também, jogava da mesma maneira em todos os lugares, um time muito coeso e na realidade aquele time entrou na final contra o Inter com o Inter como favorito, primeiro jogo em Salvador e a decisão no Beira-Rio. Me diz uma coisa, Bobó, quando é que vocês sentiram que dava para ser campeão? Só depois daquela vitória no jogo de ida ou ainda antes vocês imaginavam já, antes de pegar o Fluminense, que tinha chegado a hora de vocês? Eu acho que foi passo a passo, entendeu, Alexandre? Eu acho que a gente também foi ganhando maturidade na competição com jogos mais difíceis. O Bahia tinha um time muito jovem e eu sempre digo, era um time espetacular. Recentemente a gente acompanhou, passou aqui na Sport TV, para o Nordeste, mas para Salvador e Bahia, aquele jogo do Bahia contra o Fluminense, semifinal, sim. E depois passou o jogo final contra o Internacional, 0-0, que a gente ganhou o título lá. E aí eu consegui assistir o jogo 90 minutos, ou um pouco mais, porque lá eu só joguei. Então, dessa vez eu sentei como espectador, como torcedor. E eu via assistindo, eu fiquei, confesso a você que eu me emocionei muitas vezes, porque eu enxerguei muita qualidade naquele time, a evolução da forma de jogar, a velocidade de transição de defesa-ataque, o número de jogadores que sempre estavam dentro da área do time adversário, a marcação mais adiantada. Era um time que tinha um contra-ataque tão rápido e tão mortal, tão eficiente, que a gente não vê nesses times mais modernos de hoje. Então, eu sempre digo, o Bahia sempre jogou um futebol moderno. O futebol hoje praticado, por exemplo, nos países mais evoluídos, né, onde tem uma condição de contratar os melhores jogadores do mundo e de seleção, como a Inglaterra. Então, o Bahia já jogava aquele futebol. Era um futebol agressivo, um futebol para frente, um futebol que não tinha medo de tomar um gol e reverter o placar. Foi assim, o Fluminense saiu aqui na frente, nós viramos o jogo. O Internacional saiu aqui na frente, nós viramos o jogo. O Internacional, nós jogamos 3 partidas em uma semana contra o Internacional. Isso. E vencemos 2, empatamos 1, jogando melhor que o Inter na Beira-Rio. Então, o Bahia, naquele ano, foi o melhor time do futebol brasileiro. Foi a melhor equipe do futebol brasileiro. Demorou para a imprensa nacional enxergar as qualidades que a gente já tinha enxergado como atleta. Porque a segurança que a gente tinha quando entrava em campo é de que a gente podia vencer. Porque nós éramos bons. Mas aí tinha que mostrar com resultado. Só que a gente mostrou com resultado e com a eficiência do jogo. Eu assisti com minhas filhas, com minha família, a primeira vez aqui. Aí elas diziam, meu pai, que bacana, né? O time é bom. Quer dizer, e eu dizia assim, não, esse time não é bom, esse time era muito bom. Para vencer o Internacional dentro do Beira-Rio, para derrotar o Fluminense dentro do Maracanã, e o segundo jogo aqui na Fonte Nova, mas, sobretudo, o Internacional, 3 vezes campeão brasileiro, nunca tinha perdido um título no Beira-Rio. Quer dizer, o time tinha que ser muito bom, muito eficiente. Você citou o time titular, mas eu quero citar Evaristo também, né? Sim. Evaristo de Macedo, o grande mestre, foi o cara que pensou na equipe, que montou a equipe, tirou um aqui, botou outro ali, criou polêmicas, segurou a onda. Ele negociou Zanata, poxa, antes de começar o Brasileiro. O Zanata era o melhor lateral do Brasil, ou quase isso, né? E ele, não, eu quero um jogador mais defensivo. Eu quero um jogador mais defensivo, porque o lateral esquerdo, que é Paulo Robson, apoia demais.
Então, Evaristo mexeu nas peças, deu uma azeitada ali, deu uma calibrada, deu certo, a gente conquistou um título realmente espetacular, foi aquele título de 88. Eu me lembro o seguinte, cara, as pessoas não imaginam que foi assim, porque o Bahia ganhou do Inter na quarta-feira 2-1, a decisão foi domingo no Beira-Rio, foi 0-0 e o Bahia jogou melhor que o Inter, era pro Bahia ter ganho o jogo, E aí na terça-feira, por causa do calendário, teve Inter e Bahia pela Libertadores, abrindo a Libertadores, e o Bahia ganhou de 2-1. Ganhou de 2-1. De virada também. De virada também. E aí, Bobô, teve o jogo de Salvador na primeira fase, o Bahia ganhou 1-0, e passou em primeiro no grupo. O Inter passou em terceiro. E aí, nas quartas de final, o Inter conseguiu eliminar o Bahia. 1-0 no Beira-Rio, um gol do Diego Aguirre, e o jogo de volta caiu um dilúvio em Salvador, que ajudou o Inter, né? Porque o time do Bahia era muito técnico, e o Bahia não conseguiu derrotar, terminou 0-0 por causa da chuva, e o Inter acabou eliminando o Bahia nas quartas de final. Como o futebol realmente... Ele era engraçado, muito engraçado, aquele timaço do Bahia. E para lembrar... eu assisti esse jogo, eu já tinha saído do Bahia, né? Eu só joguei na Libertadores, eu joguei 3 partidas, perdão. Contra o Internacional, 2-1, que ganhamos no Beira-Rio, e 2 partidas que nós fizemos de uma semana fora do Brasil, na Venezuela. Isso. Logo depois eu fui negociado lá com São Paulo. E assisti esse jogo que você se referiu há pouco, que foi um erro da diretoria do Bahia permitir que o jogo acontecesse naquele dilúvio, o campo encharcado, e o Bahia precisando vencer com um time muito leve, né? Muito técnico, muito rápido. Eu assisti lá no São Paulo, lá no CT do São Paulo, ali da Barra Funda. Eu estava concentrado, não, eu fiquei um tempo lá morando. Sim. E fiquei ali, assisti aquele jogo, mas... torcendo, mas ao mesmo tempo xingando toda a diretoria do Bahia, o Maracajá e tal, que não brigou com a Confederação Sul-Americana para mudar, botar no dia seguinte, sem prejuízo para ninguém, né? Afinal, porque eu tinha vendido todos os ingressos e tal. Aí acabou o Internacional pela sua eficiência, sua força física prevalecendo e chegou à final, né? Chegou à final do... Não, caiu pro Olímpia, caiu na semifinal pro Olímpia, né? Na semifinal pro Olímpia. O Bahia tinha time para ganhar aquela Libertadores. Mas o Bobó, com as mudanças, o Guilherme Belintani costuma dizer algo que tem sido muito debatido, que é a questão das cotas de TV, né? Na opinião dele, realmente não é justo que o Flamengo e Corinthians ganhem, por exemplo, fazendo um número aqui aleatório, ganhem 5 vezes mais do que o Bahia. Na opinião dele, não é justo, e que por isso o futebol brasileiro ele sofre um desequilíbrio. Na tua época, e na época que eu comecei também, era bem diferente. Até o Clube dos 13 tinha, né, uma equiparação de cotas de TV, por isso que existia o Clube dos 13, para deixar o negócio mais equilibrado. Você conseguiu ser campeão brasileiro, não num campeonato de pontos corridos, campeonato de mata-mata, mas ganharam com méritos e sendo melhores do que os outros. Você acha que o Bahia pode repetir algum dia o título que vocês conseguiram num campeonato de pontos corridos com a realidade atual? Com a realidade atual, é mais difícil. Eu espero que essas mudanças no futebol brasileiro permita isso acontecer. Eu entendo que essa MP agora ela é valiosa para clubes como o Bahia, o Sport, o Fortaleza, porque realmente é um absurdo você entrar numa competição nacional, a nível nacional, e você perceber que você recebe 4 vezes menos do que os maiores clubes que você vai enfrentar. Então, você se prepara para não cair. E aqueles maiores se preparam para vencer, para ganhar. Quer dizer, eles ganham muito mais do que isso, porque ganham o Brasileiro, ganham a Copa do Brasil e disputam a Libertadores. Ganham a Libertadores e disputam o Mundial. Olha quanto esses clubes colocam no seu caixa. Os nossos não. Os nossos têm que se contentar e não cair no Brasileiro e disputar uma Copa do Brasil. Então, é uma desigualdade muito grande, cruel. Esse aí, sim, fez com que os clubes menores ficassem mais menores ainda, se apequenassem mais ainda, porque não tinha fluxo de caixa, não tinham receitas diferentes, não tinham como equilibrar suas contas e contratavam jogadores sempre medianos, jogadores baratos, para poder fazer ter uma participação razoável. Era isso que acontecia no passado.
Então, eu acho que chega para dizer assim, olha, você vai ter uma condição melhor de negociar seus contratos, suas transmissões, seus jogos, você vai ter maior receita. Eu acho que é justo. O Bahia é mandante de um clube, vai jogar contra o Flamengo aqui, é o Bahia que tem que dizer para onde vai esse jogo. É mais do que justo. E negociar dentro que o Bahia entende que é melhor para o Bahia. Mesma coisa o Flamengo, etc. Então, é justo isso. Eu acho que se isso for lei, se transformar em lei, que é uma medida provisória, a gente não sabe se o Congresso Nacional vai abraçar essa causa, mas eu entendo que para os clubes e também para os grandes, porque eles vão negociar melhor, não tenho dúvida disso, mas eu chamo assim, ele vai permitir que clubes como o Bahia, que estão com um poder de crescimento muito grande, cresça mais rápido ainda. Ele possa um dia entrar numa competição nacional com a condição de dizer assim, não, vamos brigar por uma vaga de Libertadores de América. Nós ainda não temos um time capaz de ser campeão brasileiro, mas eu posso ficar entre os 4, os 6 melhor posicionado no Campeonato Brasileiro e ter acesso a uma competição que vai trazer muito recurso financeiro para o clube. A gente ainda fica brigando porque é difícil você pegar uma receita, não tem uma receita igual a do Santos, você não tem uma receita igual do Palmeiras, imagina do Flamengo e do Corinthians. Então, nós estamos muito lá atrás, eu acho que ela chega para dar uma equilibrada economicamente nisso aí e criar um nível de competitividade, Alexandre, muito maior no campeonato. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, com 10 clubes e com potencial de vencê-lo, é muito melhor do que com 4 clubes. Então, eu entendo dessa maneira. Vai beneficiar, e se tiver presidentes com a visão, com a eficiência, com a seriedade de condução de recursos, aí você pode montar um time capaz de surpreender, mais uma vez, e ser campeão de uma competição nacional, seja a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Eu estou pegando para o meu lado aqui da imprensa, eu sou a favor que 200 veículos transmitam, que tenham 100 transmitindo, claro, que tenham 100 transmitindo na TV, 500 na rádio, 200 na web, 200 no streaming. Isso gera mais emprego, mais competitividade para todo mundo e dá mais possibilidade dos times também terem suas receitas. Eu acho que isso é um caminho... Para nós, telespectadores, também, porque nós vamos aí escolher aonde a gente vai acompanhar, o que a gente vai comprar. Quer dizer, a gente também precisa ter essa liberdade de escolha. Né? Não é uma imposição, é apenas 1 ou 2. Não, nós precisamos de mais. A gente discute muito isso aqui. Ó, o Brasil só tem poucos bancos. Monopolizam tudo, as taxas estão lá em cima. Diacho, por que não abrir isso? Trazer para você criar mais competitividade no mercado? Competitividade no mercado gera emprego, gera oportunidade, melhora a vida de todo mundo e dá uma condição daquele que ganha pouco também ter acesso a uma ferramenta daquela e ajudar seu clube. Nesse caso, eu sou muito favorável a isso. Eu espero que haja uma compreensão do Congresso Nacional com relação a essa medida, que deixe de ser medida provisória, se transforme em lei e permita clubes menores da Série B, Série C, também ter essa ferramenta para poder trazer um pouco de receita para seus cofres e, assim, qualificar melhor o seu ambiente de trabalho, dar maior condições de trabalho aos jogadores. E a gente vê esses clubes se credenciando, quem sabe, para uma Série B e Série A. Por que não? Né? Você lembra do passado, como era? O Campeonato Brasileiro pegava o Norte e o Nordeste todo. Sim, sim. Hoje, conta-se no dedos quantos times do Nordeste tem. Do Norte não tem. Difícil. Não tem. Difícil. Aí virou a Copa do Brasil, que é a competição mais democrática desse país, que aí sim pega todos os clubes inclusive de Série B, Série C, joga a Copa do Brasil. Mas eu adoro a Copa do Brasil. Adoro, eu sou fã. Por conta disso, porque ela integra o país. Ela dá uma condição do Flamengo do Piauí, que já jogou vários campeonatos brasileiros, enfrentar o Flamengo do Rio de Janeiro. Enfrentar o Corinthians do São Paulo é o grande momento desse clube na sua história. Então, assim, o brasileiro já não permite mais. Permite sim, se você tiver acesso. Mas como é que vai ter acesso? Se ele sequer não ganha um centavo nem de TV nenhuma para transmitir seus jogos. Quer dizer, nós precisamos entender o que é que a gente quer do futebol brasileiro. A gente quer crescer, quer evoluir em todas as plataformas, ou a gente quer deixar na mesmice que está aí. Né? Então, eu sou daqueles que acham que tem que crescer, tem que evoluir. Como evoluiu com a Lei Pelé, que você se referiu lá para trás, e hoje os atletas têm um poder de veto e de dizer para onde vai e que time quer jogar, né? Temos que chegar também nessa questão da democratização de transmissões, melhor pagamento. Vai virar um embate aí entre as grandes emissoras, médias emissoras, as novas plataformas de internet que está aí, chegando para facilitar.
e vai empregar muita gente. Vai empregar muita gente. Eu acho isso bacana. Você é um cara diferenciado, Bobó. A gente tem que te escutar mais a respeito do futebol. Agora, eu me lembro aqui, quando eu era criança, Leônico, Jequié, Galícia, times do interior da Bahia, a própria Catuense, que você começou, que eu não vejo mais também. Esses times acabaram, infelizmente, perdendo espaço também por causa disso, né? Eles ficaram cada vez menores e os grandes ficaram cada vez maiores. Tu citaste o campeonato de ponto Catuense é boa lembrança da Catuense, essa sua. Mas boa lembrança essa sua da Catuense aí, viu? Onde é que está a Catuense? Revelou jogadores maravilhosos do futebol baiano. E colocou jogadores da Catuense na seleção brasileira. Quer dizer, eu comecei na Catuense, cheguei à seleção brasileira. Luiz Henrique, né? Luiz Henrique jogou no Palmeiras, no Mônaco, seleção brasileira. Formou na Catuense. O Naldinho, o Vandic, Sandro. Uma geração maravilhosa de jogadores. Bacana essa lembrança aí. Bacana. Os outros aí estão na segunda divisão. O Galícia está na segunda divisão da Bahia. O Galícia, você se referiu, Ipiranga. Sim. Já está também na segunda divisão do futebol baiano. Então, realmente, infelizmente, são clubes tradicionais da Bahia que não estão vivendo um momento muito bacana. Tu citaste a questão da elitização, né? Pô, tu pega o Clube do Remo, que é um clube espetacular. Ele não joga a Série A desde 93 e vai ser difícil jogar. Terrível. Vai ser difícil jogar a Série A. Ele está tentando chegar perto do Paysandu. O Paysandu voltou e aí caiu de novo, não consegue voltar para a Série A. O Náutico agora que voltou para a Série B, realmente é um negócio muito complicado. Muito complicado, tu tens toda a razão. Para mim, o brasileiro tinha que ter 7 divisões. 7 divisões do Campeonato Brasileiro. E aí você aproveitaria esses times o ano inteiro, o calendário o ano inteiro, os clubes jogando, empregando atletas, né? Isso. Na Bahia, Alexandre, pra você ter ideia, na Bahia, tem um campeonato intermunicipal, chama Intermunicipal do Futebol, que é um campeonato amador, que ele paga melhor do que o campeonato baiano aqui. Imagina. De futebol profissional. Sim. Ou seja, é um campeonato com 65 seleções amadoras, são 65 municípios que participam, monta seus times e tiram jogadores dos clubes profissionais. Porque eles pagam melhor, pagam em dia, não tem cobrança, e o cara é um ídolo na cidade, o cara virou dono da cidade, e tal, é o grande jogador e tal. Então, assim, não é uma realidade que a gente possa aqui estar dizendo, que coisa bacana, porque o futebol profissional, quem vai representar a Bahia no futebol profissional não são essas seleções amadoras. Aí vai jogar um time que não passa sequer da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então nós precisamos mudar isso, conceituar isso. Não é assim. Futebol profissional não é amador. Né? A gente precisa dar uma estrutura melhor aos atletas, pagar melhor os atletas, mantê-los aqui e ter um calendário anual. Os caras jogam 3 meses no Campeonato Baiano e depois não joga mais, pendura a camisa. Assim é boa parte do futebol brasileiro, se for em todas as regiões desse país. Né? Só os grandes clubes têm um calendário. Aí a gente quer que melhore o futebol, fundamente melhor o futebol. É muito difícil. Graças a Deus nós temos uma base, uma essência, por característica própria. Nasce um brasileiro talentoso que não precisa de muita moldagem, o cara já nasce pronto, fica ali na base e tal. É um Neymar, surge. Né? Mas o Neymar surgiu no Santos, com toda a infraestrutura do Santos. Mas outros atletas que começaram no interior e ascenderam uma condição de grande jogador, foi pelo talento natural dele. E se a gente tivesse um trabalho melhor, né, mais forte, mais embasamento, fortalecendo economicamente esses clubes lá, dando calendário, e não é dando dinheiro, não, é permitindo que eles jogassem mais. Sim. Né? Para que aí nós teríamos um futebol muito mais forte, eu não tenho dúvida disso, muito mais forte. Você precisa estar na CBF, Bobó. Você precisa estar na CBF, Bobó. Me deixa aqui, eu tô bom. Ô, Bobó, o Roger Machado é um amigo meu. O Roger Machado, eu acompanhei a carreira toda dele no Grêmio. Ele é um cara fantástico, Você acha que ele pode levar o Bahia? Eu estou torcendo para o Bahia. Até me perguntaram um dia desse quem é que eu apontava na volta da pandemia aí como 5 principais times do brasileiro. Eu coloquei o Bahia entre os 5. Para mim são Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Internacional e o Bahia. Eu coloquei esses 5 aí como que eu acho que são times que vão ter um certo destaque. Você acha que o Bahia pode vir forte com o Roger Machado e com o elenco que tem?
Olha, Alexandre, primeiro eu quero dizer que eu sou fã do Roger, né? Eu sou muito fã dele como pessoa. Como pessoa. O Roger foi um grande jogador de futebol, né? Grande jogador de futebol. Mas é um ser humano espetacular, um amigo, um cara decente. Um cara decente. E altruísta também. É um cara antenado com as questões sociais, defensor de causas importantes. Eu acho isso aí fantástico. Segundo, eu acho que dessa nova geração de treinadores, o Roger está como um dos melhores e mais promissores dessa geração de treinadores novos. E o Bahia se deu muito bem com o trabalho do Roger, né? Eu acho que esse casamento, essa sintonia, digamos assim, essa sinergia, melhor dizendo, casou direitinho isso aí. O Roger tem modernidade, conhecimento, estudo, e o Bahia é uma renovação de ideias e de gestão. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Nós tivemos um ano promissor, depois caiu um pouquinho o ano que passou. Eu acho que ficou devendo na reta final, talvez até porque não montou um grupo grande de atletas mais qualificados. O Bahia perdeu alguns jogadores e não conseguiu recompor. Eu acho que o Roger aprendeu isso agora. Eu não posso te dizer como é que nós vamos voltar. Eu quero ter esse mesmo otimismo que você, porque a gente não sabe como é que esses caras vão voltar, como é que vai estar o tempo deles. É muito tempo parado. Não é uma férias, são 2 férias. Quer dizer, e treinamento em casa remota não é a mesma coisa de campo. Voltou agora o trabalho de campo. E olha, são 2 ou 3 pré-temporadas no ano. Então, eu não sei como é que eles vão voltar. Eu sei que muitos deles vão ter lesão. E eu acho que aqueles clubes que se prepararem melhor, com um elenco mais comprido, podemos dizer assim, maior, com atletas quase com a mesma qualidade, sai um entre o outro, é difícil para o Bahia ter isso, né? É mais fácil para o Flamengo, é mais fácil para o Corinthians, é mais fácil para o Palmeiras, né? Tira um, traz outro. A gente não. A gente tira o titular e tem um mais ou menos aqui. Mas acontece que o Roger é muito bom nisso. Então, eu estou confiante, sim, que o Bahia volte de uma pré-temporada, de um momento de pandemia forte, consiga, dentro de campo, produzir resultados e que o Roger tem essa condição de um dia crescer cada vez mais, quem sabe até chegar à seleção brasileira, mas para isso depende muito dos resultados, digamos, do conhecimento, da maturidade como treinador. Afinal de contas, ainda é um treinador jovem, embora tenha treinado grandes equipes, mas é um treinador jovem, moderno, mas os resultados é que vão ratificar tudo que eu estou dizendo aí. Mas eu tenho um carinho muito grande, viu? Carinho e admiração muito grande por ele. Sem dúvida. O Roger tem 44 anos. Cara, realmente ainda... Menino, né? Menino, ainda já trabalhou. Olha aí, ó, olha o currículo. Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e agora o Bahia. Realmente tem um currículo muito forte. Ô, Bobô, a Copa do Nordeste, ela te atrai? Você acha que esse torneio, ele precisa existir? Esse torneio precisa. Esse torneio é fundamental. Eu acredito a Copa do Nordeste uma coisa bem bacana. O fortalecimento do Bahia, do Fortaleza, do Vitória, tem uma quedinha agora. Mas enquanto existia a Copa do Nordeste, esses clubes estavam mais fortalecidos até economicamente. Eu acho que é uma das competições mais bacanas que tem no calendário brasileiro. Mais bacana. Ela mantém, não é cria, ela mantém a rivalidade nordestina, ela enche os estádios. O torcedor adora a Copa do Nordeste, adora. Não é só acompanhar pela TV, é de estar na arquibancada lá pelo seu time, gritando, xingando o baiano xingando o pernambucano xingando o alagoano. É a coisa do futebol. Então, eu acho que essa Copa do Nordeste, ela teve um tempo forte, depois caiu, sumiu, voltou de novo. Honestamente, eu espero, para o bem do futebol nordestino, que ela permaneça aí e tenha longevidade. Ela tenha longevidade, porque é uma bênção, inclusive para o calendário do Bahia, do Vitória, do Sport, do Náutico, do Santa Cruz, né? Eu espero até que esses clubes voltem a jogar, disputar a Copa do Nordeste. É muito importante isso. O crescimento e o fortalecimento como clube do Fortaleza, do Ceará, eu acho que se deve muito a essa competição, porque eles têm um calendário extenso, jogos difíceis, mas também têm economicamente uma condição de ganhar um bom dinheiro. Eu adoro essa Copa. Eu joguei, acho que somente uma, nem joguei, não me lembro. Mas eu fui treinador da Copa fui campeão do Nordeste com o Bahia, como treinador. Então, eu sucedi Evaristo em 2002,
Evaristo saiu em 2001. Evaristo foi campeão em 2001 do Nordeste. Uhum. E eu fui campeão em 2002. Olha a minha ousadia. Eu sei da Evaristo ser campeão com o Bahia na Copa do Nordeste. Então, eu sei do grande prestígio que ela traz para o atleta e para o treinador e para os clubes ser campeão de uma competição tão importante e regional como essa. Você já está na história. Você está para o Bahia como Beckenbauer para a Alemanha. O Beckenbauer foi campeão do mundo como jogador e técnico. Você foi campeão brasileiro pelo Bahia como jogador e campeão da Copa do Nordeste como técnico. Estou ousado nisso aí. O Osni também. O Osni também foi campeão. O Osni foi campeão como jogador-treinador. Porque eu fui diferente. Eu parei de jogar. Ele teve um momento que ele também foi treinador e jogando. E ele foi campeão aqui com o Bahia também. Sensacional. O Osni, cara, o baixinho atacante, jogava demais, o Osni, pelo amor de Deus. Jogava Hoje demais. Ele é presidente do sindicato aqui dos atletas profissional. Sim. Faz um trabalho brilhante, é uma figura humana espetacular, muito inteligente, muito preparado. A gente chama de baixinho, né? Mas era o baixinho quando entrava em campo, meu amigo. Nossa! Ô, Bobô, antes da gente fazer o melhor Bahia de todos os tempos, que eu vou fazer contigo aqui, vou me permitir essa audácia de a gente fazer o melhor time do Bahia de todos os tempos. As tuas passagens, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Fluminense e Internacional. Tudo depois do Bahia. Alguma te marcou em especial? Você registra com mais carinho alguma delas? Não, eu acho que eu tenho uma memória bacana de todas elas. Eu acho que alguns clubes eu joguei mais, outros joguei menos. Ou sequer joguei, tive muita dificuldade de jogar. Mas eu sou muito grato às oportunidades que tive. Só joguei em grandes clubes de futebol brasileiro. Eu comecei, imagine você, na minha cidade, em Senhor do Bonfim, na Bahia, jogando no time chamado Bahia Jovem, como amador. E eu não tive passagem por um time de base, um time profissional. Eu tive um prejuízo na minha condição de atleta profissional muito grande. Porque eu cheguei já com 17 para 18 anos para jogar profissional na Catuense. E joguei, era para ir para a base, passei direto para o profissional, sem nenhuma formação. Enfim, a formação que eu tive foi de amador. E numa época mais difícil até. Então eu sou muito grato, porque eu tive uma ascensão muito rápida e muito importante como atleta de futebol profissional. Saí da Catuense para o Bahia, do Bahia para o São Paulo, do São Paulo para o Fluminense, para o Flamengo, Flamengo Fluminense, Fluminense Corinthians, Corinthians Internacional, e depois voltei para parar de jogar futebol aqui, que eu queria parar no Bahia. Então, assim, eu sou grato aos clubes que me deram a chance de vestir a camisa. Poxa, eu vesti a camisa do São Paulo, fui campeão com o São Paulo, né? Eu seria o único jogador na história do futebol brasileiro, e eu sempre brinco isso, em ser campeão 3 vezes no ano e 2 vezes brasileiro. É verdade. Você imagina? É verdade. Eu fui campeão em 89, né, com Bahia, o campeonato de 88. Fui campeão em junho com o São Paulo Paulista. E disputamos o brasileiro em dezembro. Então só faltou ganhar o brasileiro. É verdade. Na história do futebol brasileiro. Você podia ser bicampeão brasileiro no mesmo ano. É verdade. No mesmo ano. Estava na história, nos anais do futebol brasileiro. Estaria nos anais. Pô, e o São Paulo era um bom time. Bernardo, Bobô e Raí. Mário Tilico, Ney e Edivaldo. Só que o Vasco era uma máquina também, né? O Vasco era uma máquina. O Vasco a gente pegou o Bebeto muito bem, né? O Sorato, timaço. O Vasco era um timaço. Porque também a competição um pouquinho injusta, né? Só foi um jogo. Sim. Então, tinha que ter de volta, enfim, acabou não tendo. Coisas do futebol brasileiro do passado que mudava, todo ano mudava a forma de jogar e o calendário, mudava tudo, é uma loucura. Aquele ano é um negócio impressionante para os jovens de hoje. Tem muito jovem que acha que o futebol só começou em 2000, né, Bobô? Mas em 89, a final do Brasileiro, ela era para ser em 2 jogos. Mas aí colocaram um jogo só no Morumbi, São Paulo e Vasco, porque senão ia invadir as eleições presidenciais do segundo turno, entre o Fernando Collor de Mello e o Lula. Então, a competição tinha que parar antes da eleição. E aí não havia data para fazer o segundo jogo. O jogo aconteceu um dia antes da eleição. Exatamente. Do primeiro turno. Exatamente. Na véspera, né? Loucura. Loucura. 1-0, gol do Sorato. Cruzamento do meu amigo Luiz Carlos Vinck. São Paulo 0, Vasco da Gama 1. Mas, Bobó, vamos terminar então com o melhor Bahia de todos os tempos?
eu vou dar os meus 11 aqui, o técnico, e aí você coloca o teu time aí do jeito que você quiser. O meu Bahia tem Butice, goleiro. Aí, lateral direito, eu fiquei entre Perivaldo e Zanata. Vamos botar o Perivaldo, uma homenagem ao Perivaldo. Butice, Perivaldo, Sapatão, que faleceu, meu jogador de botão. Sapatão, João Marcelo e Romero. Aí o meio de campo. E quem? Pô, eu me lembro. Lateral Romero. O Romero, lateral esquerdo. Romero. Aí, como volante, a minha infância eu tinha o Baiaco, que eu ficava sempre acompanhando. Mas o Paulo Rodrigues também. Jogadores da história do Bahia. Fantástico. Pois é, mas o Paulo Rodrigues também, ele jogou demais. Então, assim, ó, Paulo Rodrigues, eu vou deixar assim, Paulo Rodrigues ou Baiaco, Douglas e Bobô. Na frente, Osni, Charles e Biriba. Técnico, Evaristo de Macedo. Que massa, hein? Tá de bom tamanho, porque a última vez que eu fui escalar um time do sonho do Bahia, deu uma polêmica retada. Esse time tá bom, hein? É um timaço. E não tem muito tempo, não. Foi agora, tem uns 2 meses. Pô, esqueci de botar uns nomes lá. Pelo amor de Deus, eu falei, pô, agora já foi. Já, vai. Mas esse time, você citou alguns jogadores que eu acho que, como a gente não teve uma condição de vê-los jogar, fica mais difícil você estar sempre colocando como o melhor da história. Mas eu acho que faz justiça essas lembranças aí que você colocou. O Perivaldo foi um bom jogador e tudo, mas eu acho que o Zanata foi muito qualificado. É difícil você pegar o lateral direito, botar aí e não ficar entre os dois, mas o Zanata foi muito bem. E a justiça, talvez aí, sobe para Zé Carlos. Eu acho que Zé Carlos teria que ter uma vaga também no Bahia de todos os tempos, pelo número de títulos conquistados, inclusive foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que nós ganhamos o título. Então, acho que poderia também encontrar uma maneira de botar Zé Carlos nisso aí. Mas o seu time também, eu corroboro aí, é um timaço aí. Como o futebol é engraçado... Não, viu? Eu concordo. Eu concordo contigo, e para quem foi ídolo, não é fácil fazer o melhor time de todos os tempos. Realmente não é fácil. Imagina você não botar Beijoca nesse time. Pois é. Eu deixei o Beijoca de fora. Deixei. Roberto Rebouças, grande zagueiro, deixei de fora também. Tido como muitos aqui, se você for na imprensa baiana, o Roberto Rebouças estaria em qualquer seleção do Bahia. Pois é. Aí tem... Léo Oliveira jogou uma enormidade no meio de campo. Enormidade. Bahia teve jogadores fantásticos. Eu acho que cada década poderia montar um time por década. Exatamente. Essa geração mais nova do Bahia também, com Wesley, né? Marcelo Ramos. Isso. Maravilhoso de uma geração mais recente do Bahia. Timão. E o Zé Carlos depois foi pro Internacional. O Inter pagou uma fortuna pelo Zé Carlos. E o Zé chegou, eu acompanhei tudo aquilo. O Zé se inibiu no Inter. Chegou como um grande nome daquele time e o time não deu liga e ele acabou não conseguindo jogar. Foi realmente uma pena. Eu acho que ele foi para o Atlético, não foi? Foi para o Atlético. Mineiro, né? Mas no Internacional no Internacional ele não conseguiu jogar. Não conseguiu. Até de centroavante colocaram ele, mas ele não conseguiu jogar, realmente. Uma pena, mas, grande Bobô, jogador. Grande jogador, nossa senhora. Mas, Bobô, você em que função você está agora? Você está trabalhando com futebol, com gestão? Não, eu estou na política, eu sou deputado estadual. Opa! Estou no 2º mandato agora como deputado estadual aqui na Bahia. Entrei na política partidária há pouco tempo. Me elegi primeiro mandato, me reelegi segundo mandato, tentando defender essa bandeira que eu considero uma das mais importantes, que é a do esporte aqui na Bahia também, criando políticas, né, discutindo políticas públicas para a gente fortalecer o esporte. Por isso que eu falei desse campeonato, que eu acho que é um dos campeonatos mais importantes que temos no calendário brasileiro, que é o amador daqui da Bahia. E eu sou oriundo desse campeonato, por isso que eu sou defensor, né, do Intermunicipal de Futebol. Eu saí do Intermunicipal com 16 anos e já fui para Catuense jogar e tal, etc. Eu e tantos outros jogadores do futebol brasileiro, e até que jogaram fora, também são oriundos desse campeonato intermunicipal. Então, hoje eu estou como deputado tentando fazer algo aqui na Bahia, nessa área também, dentre outros, também prioritariamente não poderia deixar de ser o esporte, né?
Mas o presidente Rogério Caboclo e o Juninho Paulista deveriam te convidar para ir para a CBF. Você precisa estar na CBF, com o teu pensamento moderno sobre futebol. Você deveria estar lá, na minha opinião. Bobó, obrigado. Que papo maravilhoso. 50 minutos, passou voando, como se a gente estivesse tomando um café. Como se a gente estivesse tomando um café. Assim, né? Jogo bom é aquele que você está acompanhando, daqui a pouco tá acabando. É isso aí. Meu Deus. Isso aí. Cara, que satisfação. Eu agradeço. Que satisfação, porque é o seguinte, eu nasci em 70 e hoje eu estou tendo a oportunidade como jornalista de entrevistar muitos jogadores que eu vi jogar, mas que eu ainda não tinha começado na profissão de jornalista. Então, para mim é uma honra, assim, uma satisfação. Vocês foram craques, cara. Eu vi cada jogador que hoje, infelizmente, o futebol está muito físico, muito duro, né? Você tirou muito a improvisação da base. Hoje é muito em cima de resultado, quer dizer, hoje a gente não vê grandes jogadores como a gente via na tua época, por exemplo. Então, para mim, é uma satisfação e uma honra. Muito obrigado, viu? Sucesso para você como político e que você volte para o futebol também um dia, porque o futebol precisa das tuas ideias e da tua postura. Muito obrigado, viu, Bobó? Obrigado, eu que agradeço, Alexandre. Dizer que eu adoro futebol, estou sempre na Fonte Nova, hoje como torcedor do Bahia, com minha família. Tenho muita gratidão essa paixão do torcedor com relação a mim aqui do Bahia. Mandar um grande abraço a todos que estão acompanhando, vão nos acompanhar pelo canal. Agradeço o teu convite, é um prazer, eu tenho te acompanhado aqui na TV. É um momento que a gente está tendo agora de pandemia, isolamento social, a gente está vendo tudo, né? Então, está acompanhando todos os canais de esporte. Graças a Deus, vocês não pararam de produzir o trabalho de vocês. Agora, retornando aos pouquinhos ao futebol, a Bahia, acho que dia 22, nós temos de volta o Campeonato do Nordeste, o Campeonato Baiano aqui na Bahia também, e vamos voltar à nossa normalidade, com fé em Deus, e espero um dia estar à sua disposição para conversar com você pessoalmente. E vai ser uma honra mais uma vez, sem dúvida nenhuma. E o Bahia vai ficar entre os 5, estou torcendo, vai ficar entre os 5, se Deus quiser. Show de bola. Se Deus quiser. Bora, Bahia, minha porra! É isso! Fechando a entrevista com o Bobó, grande figura da história do nosso futebol, grande cara e um dos maiores ídolos, talvez o maior, da história do Bahia. Obrigado a todos, quem gostou, dê like e também se inscreva no canal, porque você sabe, aqui tem conteúdo exclusivo e de qualidade todos os dias. Grande abraço a todos, saúde sempre.